Então, gente, antes de eu começar, o que eu pensei, né? A gente vai falar hoje sobre carboidrato. A gente falou na última aula sobre água, né, sais minerais e lipídios. E hoje a gente vai terminar com carboidrato, né, que faz parte desse primeiro bloco. E vamos começar com aminoácidos, para a gente entrar em proteína. E isso vai coincidir com a matéria que a Thaís está dando. Então, é muito importante vocês estarem, né, ligando uma coisa com a outra. Aqui que eu vou pedir para vocês estudarem, né, o que eu dei na aula passada e na aula de hoje, que aí semana que vem eu vou pegar uns exercícios do Enem para vocês verem o quanto que cai mesmo essas coisas. Aí a gente vai fazer os exercícios do Enem relacionado com essas matérias. Aí vai ser coisa rápida, a gente faz esses exercícios, porque não adianta também ficar dando aula se vocês não aplicarem isso. Tem que saber aplicar na hora do Enem. Então eu vou mostrar para vocês que realmente cai bastante. Aí depois disso, a gente continua a matéria, tá bom? Porque... Marina, Oi? você quer que eu falo lá com a outra professora que o horário já acabou? Ah, ela tá falando ainda? Eu tinha falado, eu acho que ela não viu. Ah, tá. Pode falar que eu espero, então. Tá bom, vou voltar. Pronto, falei, Marina. Tá bom, vou esperar mais uns 2 minutinhos, aí a gente já começa. Agora eles vão vir. É porque deu um atraso na aula dela. Ah, Aí tranquilo. ela não. É muito pouquinho tempo, nossa, aí eu fico tentando correr com a matéria, mas não adianta. Porque tem muita Não, coisa para ver. Tipo, a gente tem que ver fisiologia humana, é muito grande. Tem animais para ver que cai bastante. Nossa, tem muita coisa para ver em biologia. Então, mas vai dar certo. vai, não tem que dar certo. O Enem em novembro, hein, gente? Já saiu a data, hein? Nossa, Deus, eu tô. Eu Ai, contei, tem mais ou menos, por exemplo, eu, né, que dou uma aula na terça, eu tenho 20 aulas. É pouco, tipo, tem que, tem que fazer render. Por isso que eu tô pedindo para vocês, estudem, tipo, essa matéria as que eu já dei, para vocês chegarem, a gente fazer os exercícios para vocês já estarem sabendo. Para a gente começar outro ciclo também. Eu vou começar então, porque também depois fica muito tempo, já perdendo 10 minutinhos aí. Olha, então vamos lá. Vocês estão vendo o slide, né? Vou sim. colocar aqui de novo, para ficar maiorzinho. Então, hoje a gente vai falar de carboidratos. Todo mundo, né, já ouviu falar carboidrato. Ah, carboidrato engorda, carboidrato isso, carboidrato aquilo. E o que o carboidrato é? Ele é também um açúcar, né? Tem muitas pessoas diabéticas falam assim, ah, eu não como doce, eu não como açúcar, mas come pão, come arroz, come várias coisas que têm o carboidrato. Então, acaba que ela está ingerindo açúcar também. Então, o que é o carboidrato, né? Ele é um composto orgânico, que pode ser chamado também de hidratos de carbono, glicídios ou açúcares, né? As moléculas que compõem esse carboidrato, ela pode ser carbono,
que a gente já viu, hidrogênio, oxigênio e às vezes nitrogênio, mas é mais comum carbono, hidrogênio e oxigênio. E elas podem ser classificadas como monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Vocês vão ouvir muito falar isso, porque isso cai bastante, fala bastante. Então, vamos começar pelos monossacarídeos. O que são os monossacarídeos? São os carboidratos mais simples. O nome próprio já diz, mono, né, de um. Então, é o carboidrato mais simples. E eles obedecem, né, a essa fórmula aí. Por exemplo, se tem 3 carbono, tá vendo? Aqui, né, a foto tá ruim. Mas, ó, tem a triose, que é C3H6O3. Então, é o número de carbonos que vai, como que posso falar, classificar esses monossacarídeos. Então, ele vai ser uma triose, se ele for com 3 carbonos, tetrose, se for com 4 carbonos, pentose com 5, hexoses com 6 e heptoses com 7. Então, tem de 3 a 7 carbonos, né? Então, nos monossacarídeos. E vamos lá. Então, desses monossacarídeos que eu falei, né, desse número de 3 a 7, tem um que é muito importante, que é muito estudado. Acho que, não sei se a Thaís já começou a falar com vocês. Eles têm uma importância muito grande nos seres vivos, que são as pentoses e as hexoses, né? O C5H10, o C5 no caso, e o C6, né? Então, eles são muito importantes. Por quê? As pentoses, não sei se vocês já ouviram falar, elas atuam na constituição dos nossos ácidos nucleicos, que a Thaís está falando, eu vou falar também um pouquinho, que é o nosso RNA e o DNA. Então, a ribose é a pentose do RNA e a desoxirribose é a pentose do DNA. Então, vocês têm que gravar isso que cai. Então, RNA. Então, qual que é a pentose do RNA? A ribose. Qual que é a pentose do DNA? A desoxirribose. Então, essas pentoses, né, tanto a ribose e a desoxirribose, elas são um carboidrato. Elas são um carboidrato monossacarídeo. Então, ela é muito importante. E ela atua, como eu disse, na constituição do RNA e do DNA. E do ATP também, que é a molécula de energia, né, das mitocôndrias e tal. E as hexoses, né, que são 6 carbonos, então a pentose 5, as hexoses 6 carbonos, ela tem um importante papel energético. Um exemplo dela é a glicose. Todo mundo conhece a molécula de glicose, né? O açúcar, que dá energia para nossas células. Então, essas moléculas, tanto a glicose quanto a galactose e a frutose, elas são moléculas energéticas. Elas atuam com papel energético. Então, desses 7 monossacarídeos que eu passei aqui para vocês, os mais importantes são as pentoses e a hexose, que a gente precisa saber, que são 5 carbonos e 6 carbonos. Como exemplo, a ribose, a desoxirribose e a glicose, galactose e frutose, que são as mais importantes, assim, que cai mais, que a gente precisa saber. Isso a gente falou dos monossacarídeos, então o próprio nome falou mono, um. Agora a gente vai falar dos oligosacarídeos. O que eles são? Eles resultam na união desses monossacarídeos. Pode ser de 2 a 10. Por exemplo, juntei 2 monossacarídeos, virou um oligosacarídeo. Juntei 3 monossacarídeos, virou um oligosacarídeo. Juntei 4, entendeu? E assim por diante. Então, como eu disse, vou aqui, ó. Eles disacarídeos é a união de 2 monossacarídeos. Igual a foto ilustra. Eu peguei um monossacarídeo, juntei com outro monossacarídeo, fiz uma ligação e formei um disacarídeo. Se fosse trissacarídeo, ia pegar um monossacarídeo, mais outro monossacarídeo, mais outro monossacarídeo, e ia formar um trissacarídeo. Então, eles são classificados assim, dependendo da união de quantos monossacarídeos, que, né, como eu disse antes, eles se uniram. Então, como eu disse, a glicose é muito importante, né? Tanto a glicose, a frutose e a galactose. Então, aqui a gente tem um exemplo. Glicose mais a glicose é um monossacarídeo. Ela se uniu com ela mesma, formou o quê? A maltose, que é um disacarídeo. Aí temos, por exemplo, depois, a glicose uniu com a frutose, né? Então, a glicose é um monossacarídeo, uniu com a frutose, que é outro monossacarídeo. Formou o disacarídeo sacarose. Outro exemplo, a glicose mais galactose, né? A glicose é um monossacarídeo, juntou com a galactose, que é outro monossacarídeo, e formou
o disacarídeo lactose, né? Que são os mais importantes que a gente ouve falar. A maltose, que está presente nos cereais, a sacarose, que está presente na cana-de-açúcar, e a lactose. A gente ouve falar, tem alergia à lactose. E o que é essa lactose? É nada mais que glicose mais galactose. Então, essa lactose, ela é um oligosacarídeo, né? Um disacarídeo. Ela é da união de glicose com galactose. Certo? Se tiverem dúvidas, vocês podem ir falando, gente. Então, agora a gente falou dos oligo, a gente falou do mono, que é um, falou dos oligos, que é a junção de monossacarídeos, que podem ser até 10. E os polissacarídeos, que eles são mais complexos, e eles são resultados da união de muitas moléculas de monossacarídeos, que a gente nem consegue contar, né? Elas não vão de 2 a 10, elas são várias moléculas de monossacarídeos. Então, esses polissacarídeos, eles se dividem em homopolissacarídeos e heteropolissacarídeos. O que é o heteropolissacarídeos? Resulta na associação de diferentes tipos de monossacarídeos. Por exemplo, igual eu mostrei lá, glicose mais galactose. A glicose é um tipo, a galactose é outro, né? Então, igual aqui, ó, nesse aqui, ó, essa aqui, ó, a glicose mais a frutose seria um heterossacarídeo. E a glicose mais a glicose, né, que são duas moléculas iguais, seria um homopolissacarídeo, que é o quê? Apenas uma espécie de monossacarídeos. Como exemplo de moléculas de heteropolissacarídeos, a gente tem o ácido hialurônico, que ele faz parte do nosso tecido conjuntivo. Temos o condroisulfato A e a heparina, né? A heparina é um anticoagulante. E como exemplo de homopolissacarídeos, né, como eu disse, que é apenas uma espécie de monossacarídeos, por exemplo, glicose mais glicose. E o hétero é glicose mais galactose. Vocês entenderam isso, né? Que o heterossacarídeo, ele é 2 tipos diferentes de monossacarídeos. E o homo são 2 tipos iguais de monossacarídeos. Os exemplos que a gente tem é o amido, né, de homopolissacarídeo, o glicogênio, a celulose e a quitina. Eu vou falar de cada um por quê. Amido, glicogênio, celulose e quitina cai muito no Enem. Tanto que um dos exercícios que eu vou falar tem isso. Então, eu vou falar de cada um específico para vocês saberem. Então, vamos lá. Então, amido, muito conhecido, né? Todo mundo vai falar de amido. Que seria, né, tipo, o amido? Ele é, como eu disse, um polissacarídeo e ele é formado de várias unidades de glicose. Como eu disse, né? Não pegou só várias unidades, né? Pegou mais de 10 unidades, por isso que ele é um polissacarídeo. Então, ele é formado pela união de várias moléculas de glicose. E esse amido, ele é encontrado apenas nos vegetais. Então, tem um porém aí. Se tiver lá no Enem, o amido encontrado nos animais? Não. Os amidos são encontrados apenas nos vegetais. Aonde eles vão ficar armazenados? Nos vegetais. No caule, nas raízes, nas sementes. Né? Como mandioca, então mandioca, que é uma raiz. O milho, o trigo, o feijão, que é outra raiz, entendeu? Então, eles ficam armazenados nas raízes dos vegetais. E o que esse amido é? Ele é a reserva energética dos vegetais, né? Os vegetais produziram muita glicose e armazenaram essa glicose na forma de amido. Por exemplo, eles tinham glicose demais, não está usando aquela glicose, armazenou nos seus caules, raízes ou sementes essa glicose em forma de amido. Então, quando eles precisarem, né, dessa glicose, eles vão pegar esse amido e transformar novamente em várias moléculas de glicose. Entenderam? Então, o que é? O amido, ele é constituído por várias moléculas de glicose. Então, quando os vegetais têm excesso de glicose, ele pega essa glicose e armazena nos seus caules, raízes ou sementes. Quando ele está precisando dessa glicose, ele fala assim, eu armazenei uma glicose lá, eu tenho glicose em excesso. Então, ele vai e pega essa glicose, nessa reserva energética, porque a glicose é uma reserva energética. Pega essa glicose e transforma ela, pega esse amido, que está lá armazenado, e transforma novamente em glicose. O glicogênio, ele também o glicogênio é um amido, só que no animal. Vamos comparar, tipo assim, como eu disse, o amido ele é só encontrado em vegetais. Já o glicogênio, ele é só encontrado em animais e em alguns fungos. Então, o que é? O glicogênio é a reserva energética animal.
Enquanto o amido é a reserva energética de glicose vegetal, o glicogênio é a mesma coisa, é a reserva de glicose animal, né? Então, o que acontece? Gente, vocês estão me ouvindo? Que a internet aqui parece que caiu. Estão me ouvindo? Sim. Ah, tá. Sim. Peraí, que tá instável. Então, continuando. Então, o glicogênio, ele, como eu disse, ele é a função de reserva animal e ele fica armazenado nas células dos fungos e dos animais. Então, a mesma coisa. A gente, nos organismos, nos fungos, a gente produz excesso de glicose, produzimos glicose demais. Elas vão ficar armazenadas aonde vai ficar armazenada essa glicose? No nosso fígado. Então, no nosso fígado, em algumas células musculares nossas, vão ficar armazenadas essa glicose em forma de glicogênio. Ela não fica armazenada em forma de glicose. Ela fica armazenada em forma de glicogênio. Então, quando a gente precisa de glicose, a gente pega essa glicose do fígado e dos músculos. Esse glicogênio, pega esse glicogênio do fígado e dos músculos e transforma novamente em glicose. Então, resumindo, o amido é reserva energética de glicose vegetal. O glicogênio é reserva de glicose animal. Celulose. A celulose, ela é um dos carboidratos mais abundantes da Terra. Você já deve ter ouvido falar também. E ela também é resultado de associação de várias unidades de glicose. Tudo que eu falei agora está juntando glicose. Está juntando a glicose para Professora, Oi? Tá chiando muito, não sei se é só pra mim, só que eu não tô entendendo. Aqui também tá pra chiando. mim tá também. Peraí, deixa eu tentar colocar um fone aqui. Deixa eu ver se melhora. Só um minuto. Vocês estão me ouvindo agora? Sim. Tá, Sim. melhorou ou na mesma coisa? Já melhorado. Melhorou. É porque a internet aqui tá meio ruim, aí já juntou com... Coloquei o fone, vamos ver se fica um pouco melhor, então. Mas deu para vocês ouvirem sobre o amido e o glicogênio, ou quer que repete? Eu especificamente não entendi. Tá, então vamos revoltar aqui. Pulando. O amido, ele é um polissacarídeo, como eu disse. Gente, se tiver ruim, vocês me falam. Eu vejo um jeito aqui. Pode ir falando, tá? Então, vamos lá. Então, os polissacarídeos, ele... voltando aqui. Então, a gente parou nos polissacarídeos. Que tem os heteropolissacarídeos, que são diferentes tipos de monossacarídeos, e os homopolissacarídeos. Como eu disse, eu vou falar cada um. O amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Por quê? Porque eles são muito importantes, porque eles caem muito no Enem. Então, vamos lá. Pra mim também ficou ruim. Tá ruim ainda? Gente, tá ruim. Nossa, ainda tá chiando. Eu acho que é a internet, porque tá falando que toda hora ela tá instável aqui. Não melhorou, não, né? Melhorou? Não. Agora tá tranquilo. Agora tá Aí, dando certo? é. Tá, vamos tentar. Vocês vão me falando então, tá? Ó, então vamos lá. Como eu estava falando, os héteros polissacarídeos. Então, eles são da associação de diferentes tipos de monossacarídeos, como eu mostrei aqui, ó.
A glicose mais a frutose é um heteropolissacarídeo, são dois tipos diferentes. Já a glicose mais glicose é um homopolissacarídeo, que é o mesmo tipo de monossacarídeo, né? Glicose é igual, agora glicose e lactose é diferente. Então, eu vou falar de cada uma. Ó, os homopolissacarídeos, que é apenas uma espécie, então eles são o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina. Vou falar de cada um. Ó, vamos lá. O amido. O amido, ele é o quê? Ele é um polissacarídeo e ele é, como eu posso dizer, ele é um polímero de glicose. Então, eles são várias glicoses, né? Mas, como eu disse, por ser polissacarídeos, eles são mais de 10 tipos de moléculas de glicose, né? Então, eles são uma união de glicose. E o que o amido é? O amido é encontrado apenas nos vegetais. Ele não é encontrado no animal. Isso cai muito no Enem. Porque fala, reserva de amido animal. Não existe reserva de amido animal. Reserva de amido é apenas nos vegetais. E onde que esse amido fica armazenado? Nos caules, né? Nas raízes, como a gente falou, na mandioca, algumas sementes e tal. Então, o que é isso? O nosso organismo, no caso do nosso não, no caso dos vegetais, eles produzem glicose demais. E quando essa glicose está em excesso, o que eles fazem? Eles armazenam essa glicose em formato de amido. Então, esse amido é a reserva energética dos vegetais. Ele pega essa glicose que está em excesso e armazena nos seus caules, raízes e sementes em forma de amido. Quando ele vê que a glicose está pouca, ele está precisando dessa glicose, o que ele faz? Ele pega esse amido e quebra ele, né? O amido, como eu disse, é várias moléculas de glicose. Então, ele pegou o amido, quebrou e vai ter glicose novamente. Então, recapitulando. O amido, ele é formado por várias unidades, várias moléculas de glicose. Os vegetais pegam essas glicoses em excesso e armazenam na forma de amido, nos caules, raízes e sementes. Quando eles necessitam, né, de glicose, né, que é a reserva energética deles, eles pegam esse amido, que está no caule, raízes e sementes dos vegetais, e quebram novamente em várias moléculas de glicose e usam essa glicose para fazer as suas atividades. O glicogênio, ele é, como eu tinha falado antes, ele é um amido animal, porque, como eu disse, o amido, ele é apenas de origem vegetal. Já o glicogênio, ele é de origem animal. Então, o glicogênio não é encontrado em vegetais. Ele é encontrado apenas em animais e em alguns fungos, entendeu? E ele é também formado por várias unidades de glicose. Ele é a reserva energética do animal. Assim como o amido é a reserva energética vegetal, o glicogênio é a nossa reserva energética. Então, ou seja, quando as nossas células, nós, seres humanos, produzimos muita glicose, essa glicose é armazenada no nosso fígado e nas nossas células musculares em forma de glicogênio. Então, elas ficam lá armazenadas, tanto no fígado quanto em alguns músculos nossos. Quando a gente precisa de glicose, a célula fala assim, agora está com pouca glicose, precisa de reserva energética. O que nosso fígado e as nossas células musculares faz? Quebra esse glicogênio em glicose, né? Em várias moléculas de glicose, e a gente passa, né, a usar novamente o glicogênio. Então, recapitulando, o amido é reserva energética de glicose vegetal e o glicogênio reserva energética de glicose animal. Então, você tem que saber que um é em um, outro é no outro, porque às vezes eles podem confundir isso lá no Enem. A celulose. A celulose, ela é um carboidrato muito abundante, né? O mais abundante. E ela também ela é resultado também da associação de várias unidades de glicose. Então, assim como o amido, assim como o glicogênio, ela também é formada por várias unidades de glicose. Só que elas não têm função energética. A função dela é estrutural, né? De estrutura, estrutural, de dar estrutura às células. E a celulose é apenas de células vegetais. Assim como o amido é só vegetal, a celulose é só vegetal. Por quê? Porque nós, seres humanos, não temos enzimas para digerir a celulose, né? Vou falar um pouco disso. Então, só recapitulando. A celulose, ela tem função estrutural. Ela é o componente das paredes celulares das células. A gente vai estudar daqui
aqui algumas aulas sobre como é a nossa célula, então, os eucariontes, procariontes, sobre as paredes celulares da nossa célula. E a gente Seu áudio voltou a travar. Deu um chiado. voltou. Ainda continua. Olha, voltou, não. Pior que ainda tá. Eu acho que vamos terminar isso aqui. Agora tá melhor? Ou não? Tá a mesma coisa? Agora melhorou. Peraí. Tá. Vou tirar o fone aqui. Então, só vou terminar isso aqui, porque hoje está difícil a situação aqui. A gente está muito ruim. Então, voltando a falar. A celulose, ela é carboidrato mais abundante, beleza. Ela é associação de várias unidades de glicose e diferente da molécula diferente do amido de glicogênio, que são reserva energética, a celulose ela tem função estrutural. Então, ela dá estrutura às células. E como eu falei, a gente vai estudar ainda todas as partes da célula, parede celular, membrana, todas as organelas. Mas quando a gente estudar, vocês vão entender que essa celulose ela compõe a parede celular das células vegetais. Então, ela dá estrutura às nossas células. As nossas não, né? As células vegetais. Elas não são animais. Então, como eu disse, são raros os organismos como nós, animais, que têm enzimas para digerir essa celulose. Então, a gente comer essa celulose, mesmo do jeito que ela entrou na nossa boca, ela vai sair, né? A gente comeu capim, por exemplo, a gente não digere capim. Então, a gente vai, né, o nosso organismo, nosso estômago não digere. Então, mesmo jeito que vai entrar, ele vai sair. Alguns animais, quais são esses? Os ruminantes, eu vou falar muito disso, os ruminantes, que é o boi, a cabra, girafa e tal, esses são os animais que eles são herbívoros, né? Esses animais são herbívoros e eles se alimentam apenas de folhas. E eles conseguem digerir essa celulose, né? Eles têm uma enzima, que é a enzima celulase e a celobiase, que digere essa celulose. Mas nós, por exemplo, seres humanos, não conseguimos digerir essa celulose. E por último, é a quitina. O que é a quitina? Ela também é como se fosse a celulose, só que em células animais. Ela é encontrada nos artrópodes e nos fungos. E elas fazem o quê? A mesma coisa que a celulose. Elas dão estrutura, elas têm a função estrutural nas células animais. Ela é dura, né? Ela é resistente e insolúvel em água. Então, não sei se vocês já repararam, né, nos artrópodes e tal, que o exoesqueleto deles é tipo, eu não sei explicar, mas é meio durinho, meio molinho. O que é isso? Ele é formado de quitina. Quando a gente quebra, faz até tipo um crack, quando a gente mata uma barata, alguma coisa assim. Esse crack, né, esse negócio, ele que seria a quitina, que também tem a função, como eu disse, estrutural. Então, dá estrutura a essas células desses animais. Certo? Uma coisa que eu queria falar com vocês, e por aqui acabou. Na última aula que a gente estava falando sobre lipídios, que eu esqueci de colocar. Uma coisa muito importante que cai no Enem são as gorduras trans. Eu acho que todo mundo já ouviu falar nisso, eu vou terminar a aula falando disso. Eu nem coloquei no slide, mas é para vocês ouvirem. O que é essas gorduras trans, né? Essas gorduras trans, elas como se fosse, né, como a gente falou, dos lipídios, né, das gorduras, que eu falei, não sei se vocês lembram, porque eu falei, vamos estudar de novo. Dos vários tipos, né, de lipídios que existem, dos vários tipos de gorduras que existem. Tanto que eu falei da questão do óleo, né? Enfim. O que essas gorduras trans falam? Tem muitos alimentos que falam assim, livre de gorduras trans. O que é importante, né? Que essas gorduras trans, elas são processadas, né? Tanto industrial ou natural. Então, não são, assim, gorduras naturais. Elas são processadas, por isso que são como se consideradas gorduras ruins, né? Elas pegam esses óleos vegetais, ele está líquido,
e aquece essa gordura, né? Aquece esse óleo e deixa esse óleo sólido. Então, muitas vezes usa para fazer muitos alimentos, né? Para fermentação e tal. E usa essa gordura trans. Ela dá muita consistência, né, nos alimentos, dá muito sabor também, uma gordurinha, né? Muito gostoso. Só que, e essa gordura, para vocês verem que essa gordura ela é tão assim processada que ela deixa que os alimentos durem mais tempo. Então, quem é dono de padaria, de mercado, faz alimentos muito com gorduras trans, porque ela permite que esses alimentos eles fiquem expostos mais tempo nas prateleiras. Então, tudo biscoito, sorvete, margarina, tudo, são alimentos que têm essa gordura trans. Então, essa gordura não é boa, né? Tem estudos científicos que comprovam que essas gorduras é prejudicial à nossa saúde. Eu falei com vocês na aula passada sobre LDL e HDL, né? Que é o colesterol ruim e o colesterol bom. Então, ela aumenta o colesterol ruim e diminui o colesterol bom. Então, o que isso traz? Isso dá doenças cardiovasculares, entope as veias do coração, né? Então, realmente não é bom comer essas gorduras trans. E por que eu tô falando isso? Porque eles contextualizam muito isso no Enem. Eles colocam, por exemplo, sei lá o que, gorduras trans, por que dá risco de doenças cardiovasculares? Aí vocês vão colocar, por quê? Porque ela é uma gordura, né? E ela aumenta o colesterol ruim, que é o LDL, e diminui o colesterol bom, que é o HDL. Então, isso aumenta a probabilidade de ocorrer doenças vasculares. Então, isso já caiu no Enem, e por isso que eu estou falando. Dessa gordura trans que tem a ver com os lipídios, da aula que eu falei semana passada. Então, estudem, né, isso, estudem esses carboidratos, estudem tudo, que eu tenho umas questões para passar para vocês, para a gente já fazer junto, na última aula, para a gente poder discutir. Eu queria começar hoje outra coisa, mas não vai dar tempo, mas tá ótimo, gente. Desculpa aí a internet, que ficou ruim hoje, ficou muito ruim mesmo. Mas, se eu quiser na outra aula vai estar melhor e a gente vai conversando. Eu vou mandar os slides, né, para quem perdeu alguma coisa, que a aula ficou ruim e tal. Vou postar a aula, que eu não postei a outra, eu estava esperando juntar essa e a outra para postar. Eu já vou postar. E é isso, viu? Alguma dúvida, vocês podem falar, pode mandar lá no grupo. E obrigada, viu? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para falar? Tá tudo certo? Tudo certo. Então tá bom, gente. Muito obrigada, viu? Até amanhã tem aula com a Thaís. E sexta tem aula com o João, vocês não conheceram ainda. E terça-feira que vem tem aula comigo de novo. Aí a gente vai começar a falar de proteínas, né? A gente vai iniciar um novo capítulo, né? Proteína é tranquila, legal e cai muito no Enem também. Muito, aminoácido cai muito, ligações proteicas, né? Então é isso. Tchau, boa noite para todo mundo, gente.